Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, dia 28, quarto domingo do tempo comum. A liturgia de hoje, este evangelho, um evangelho que nós já lemos aí, dias passados para trás, é aquele evangelho, que Jesus entra num dia de sábado numa sinagoga em Cafarnaum. A mesma sinagoga de Cafarnaum que Jesus leu o livro do profeta Isaías no capítulo 61, quando ele toma o rolo, a Torá, e ele abre de propósito no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele diz lá: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me enviou a levar a boa nova, libertar os que estão presos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, proclamar um ano de graça do Senhor." Toda a atividade messiânica de Jesus, ele fala abertamente ali. E hoje, de novo na sinagoga de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus aqui está mostrando para cada um de nós, primeiro, que nós podemos confiar nele. Na leitura que é a leitura de ontem, Jesus ele dá ordem ao vento e ao mar e ele diz: "Cala-te." Aqui, Jesus está ordenando e mandando nos espíritos malignos. Em outra passagem, Jesus ele transforma água em vinho, Jesus multiplica os pães, Jesus ele anda sobre as águas. E por que Jesus realiza tudo isso? Para poder realizar um espetáculo? Não, muito pelo contrário. Exatamente o que nosso Senhor nunca fez foi dar show. E ele nem gosta desse tipo de coisa. Jesus chamava as pessoas à parte, fazia as curas, Algumas eram inevitáveis, algumas ele pedia para não contar e o povo contava. Mas por que então Jesus realizou tudo isso? Para dizer para mim e para você, querido irmão, que vale a pena confiar em Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa saúde, Ele é o Senhor do nosso trabalho, Ele é o Senhor dos nossos parentes, Ele é o Senhor dos nossos sonhos, Ele é o Quírios, Ele é o Senhor de todas as coisas. Esta é a grande realidade. E veja, isso aqui é muito importante para nós. Esse evangelho desse domingo está querendo nos dizer exatamente isso. Jesus aqui ele não vem para realizar uma revolução, mas a maior revolução que ele quer realizar é dentro do nosso coração, com uma confiança inabalável no Senhor. Ele diz no Evangelho de São João, capítulo 14, "Eu sou o caminho, verdade e vida." 3 coisas extremamente importantes para cada um de nós. Caminho, se você não sabe o caminho, nós andamos errantes, ficamos perdidos. Quanto é ruim ficar perdido. Quem já experimentou e quem já teve a experiência de se perder, sabe como é ruim ficar perdido. E não só perder a rota, mas ficar perdido, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, sem saber para onde ir. É muito ruim ficar perdido nesta vida. Pois é, Jesus está dizendo: "Eu sou o caminho." Quantas pessoas hoje, em nome de suas verdades, não buscam a verdade absoluta que é nosso Senhor? Ele diz: "Eu sou a verdade." Inclusive ele disse para Pilatos,
Foi para isso que eu vim, para dar testemunho da verdade. Aquele que se une a mim, esse dá testemunho da verdade. Veja, Jesus ele coloca aqui que existe uma verdade absoluta. Ele é a verdade absoluta, ao contrário de que alguns filósofos modernos, ateus, dizem que é impossível conhecer a essência das coisas, que é impossível conhecer a verdade em si mesma. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. É preciso confiar em mim, é preciso se abandonar em mim. Essa confiança em Jesus, veja, é uma confiança que precisa nascer inabalável. E depois Jesus diz, eu sou a vida. E claro, né? Vida com o verbo grego zoé, vida plena. E é por isso que hoje aqui na sinagoga ele fala com tanta autoridade. Veja, o pano de fundo da nossa meditação hoje é de onde vem a autoridade de Jesus, porque é baseado nessa autoridade que nós vamos colocar a nossa vida. Ninguém coloca a sua vida numa fraude. Ninguém dá a sua vida numa fraude. Olha, os primeiros 3 séculos da igreja deram mais de milhões de mártires. Só o século XX deu 45 milhões de mártires, vítima do nazismo, fascismo, né, do comunismo e de tantos ismos que matou muitos cristãos desde a Revolução Francesa até chegar ao século XX. Muitos cristãos, e ainda hoje, em países não cristãos, cristãos estão morrendo, dando a vida por Jesus Cristo, ao ponto de que aquele escritor maravilhoso, Tertuliano, dizer que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, porque quanto mais matava, mais cristão aparecia. Por que esses homens simplesmente davam a vida pela sua fé? Porque eles confiavam inabalavelmente em Jesus. A guilhotina estava na cabeça, os carrascos estavam ali, nega a fé, nega o seu Deus, e eles morriam gritando, viva Cristo Rei, viva Jesus Cristo, e não negavam a sua fé. Ora, ninguém dá a vida por uma história de carochinha, não. Ninguém dá a vida porque essas pessoas elas estavam extremamente convencidas que esse Deus que mostra a sua autoridade, uma autoridade de Deus, que tem controle tanto no mundo sobrenatural, como no mundo preternatural e como no mundo natural, esse é Jesus Cristo. Ele está acima de todas essas coisas, porque Ele é Deus. E Ele só espera de nós que a gente confie nele plenamente. Que a gente reconheça que, apesar de tudo que nós estamos vendo no mundo hoje, apesar de tantas coisas ruins, apesar de notícias às vezes ruins, de tantas coisas que nós estamos vendo, até dentro da igreja, Jesus ele continua no controle de todas as coisas. Essa barca que é a igreja, ela pode até balançar no alto mar, mas afundar jamais, porque ele mesmo prometeu que as portas do inferno nunca poderiam vencer a igreja dele. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele que manda nos espíritos maus com autoridade, ao ponto das pessoas ficar, o que é isso? Um ensinamento novo? Dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos malignos. Jesus Cristo, Ele é o Quírios. Ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Eu não sei hoje o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida. Eu não sei quais as realidades. Eu não sei qual tipo de problema você está enfrentando hoje. Mas eu preciso dizer para você, talvez você esteja passando na maior tempestade da sua vida, você está me ouvindo agora. Talvez você não saiba que decisão tomar. Talvez você não saiba qual caminho seguir. Talvez você ache que a vida não é mais possível. Talvez você ache que aquela situação não terá mais jeito. Eu quero dizer para você, Jesus ele está no controle de todas as coisas. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Aqueles que esperam em Deus. Mas aqui tem um segredo. Esperar em Deus. Aqueles que confiam no Senhor, como diz o Salmo, são como os montes de Sião. Permanecem inabaláveis. E esse é o princípio da virtude, porque a nossa virtude ela é provada exatamente
quando a situação ela é adversa. É aí que nós conhecemos o cristão de verdade e não aqueles que fazem teatro com a fé. O cristão de verdade se conhece na adversidade, porque é das atitudes do cristão de verdade que nós sabemos que ele confia plenamente em nosso Senhor. A grande diferença é essa, não é nem de quem está lá nos bancos da nossa igreja, não, mas é daquele que teve uma conversão profunda, como diz a palavra grega metanoia, que não é só uma mudança de direção, mas é uma mudança de mentalidade mesmo. É uma mudança psicológica, é uma mudança de pensamento. É virtude mesmo. A pessoa que está movida por metanoia, por essa conversão, que o Evangelho dizia, convertei-vos e crede no Evangelho. Nós ouvimos isso semana passada, convertei-vos e crede no Evangelho. É exatamente essa a realidade. É uma mudança radical. Por quê? Porque Jesus está nos transformando desde dentro para fora. E aí, nós só conseguimos produzir atitude de homens novos. Peçamos ao Senhor hoje, meus queridos, que a gente tenha essa graça também de confiar plenamente no Senhor. E não só confiar, porque quem confia, entrega a sua vida e deixa que Ele, Jesus, Ele faça aquilo que lhe apraz. Espere no Senhor e você terá notícias em breve de que o seu Deus está vivo e Ele age por você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.